Bem-vindo a Salmos para uma Quarentena ou Pandemia, nossa hora devocional diária, meditando no livro de Salmos para o contexto da realidade que estamos a viver da pandemia. Nós hoje vamos meditar no Salmo do número 21. O Salmo 21, como vamos ver, é um salmo muito ligado ao Salmo 20. São ambos salmos muito ligados ao rei, propriamente dito, a Davi. O Salmo 20 é mais uma questão de pedido. Davi, provavelmente, ou pelo menos esta é a ideia que se tem, Davi estaria de partida para uma campanha militar, possivelmente aquela grande campanha contra os sírios no norte, era um adversário de peso significativo, um inimigo diferenciado que Davi ainda não tinha enfrentado em campo, que tinha carros de combate, e há um pedido de vitória. E o 21 seria um salmo de exaltação pela vitória que foi obtida. Portanto, tinha havido um pedido e tinha havido uma resposta. Então o Salmo 21 seria uma sequência natural do Salmo 20. Leamos então o Salmo 21, Salmo de ação de graças, e diz assim: Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Então este salmo é um salmo de gratidão, é um salmo de louvor. Nós poderíamos, de certo modo, dividir o salmo em duas partes. Os primeiros 6 versículos são gratidão e louvor pelas vitórias passadas, aquilo que o Senhor já deu de vitória. Do versículo 7 até ao 12 seria exaltação pelas vitórias antecipadas, ou seja, as vitórias que ainda vão vir, mas previa-se que elas viessem por aquilo que já tinha-se percebido que era a ação de Deus. Quando nós lemos sobre salvação no livro de Salmos, e já mencionamos isto algumas vezes, nós devemos ter cuidado porque nós, do ponto de vista do Novo Testamento, na era da Igreja, iremos sempre interpretar aqui salvação como a salvação eterna, a salvação da nossa alma, a salvação em Jesus. E provavelmente, na maioria das vezes que esta expressão salvação aparece no livro de Salmos, ela está a falar sobre salvação específica de algum momento. Livramento de uma dificuldade, recuperação de uma doença, vitória numa batalha, e não necessariamente a salvação no sentido espiritual ou da eternidade. Aqui, se estamos a pensar numa gratidão por causa daquela campanha militar, eventualmente contra os sírios, salvação seria a vitória quando as tropas inimigas teriam forças, digamos, que seriam difíceis de derrotar para o povo de Israel, mas o Senhor tinha dado ao seu povo a grande vitória. Vemos que havia um pedido específico do rei, o versículo 2 fala isto, Deus respondeu ao pedido específico que tinha sido feito pelo rei, e por causa disso também há um sentido de gratidão. O Senhor tinha respondido de forma extraordinária, Deus tinha elevado Davi ao trono. A expressão que é usada no versículo 3, uma coroa de ouro puro, dá a ideia da bênção, não somente de ele ter alcançado o trono, mas de estar numa posição elevadíssima. Ouro puro, portanto, a bênção mais perfeita, mais completa, podemos dizer assim. O Senhor tinha-lhe dado a bênção máxima. Deus também tinha-lhe dado longevidade. Versículo 4, no texto do Antigo Testamento, sempre longevidade, ou seja, vida longa, está ligada à bênção de Deus. As pessoas que são abençoadas pelo Senhor vivem bastante tempo. Também nós temos que lembrar que quando os reis naquele tempo iam à guerra, eles não ficavam de fora, regra geral, não é? Em grande parte desta era da história, os reis tinham que ser líderes militares, obrigatoriamente eram generais também. Tinham que ser guerreiros.
não podiam ser só administradores. Portanto, eles estavam à frente das suas tropas, eles guerreavam à frente das suas tropas. E Davi é um grande guerreiro, ele teve muitas batalhas ao longo da sua vida. Mas, cada vez que um rei, naquele tempo, ia à batalha, ele ia à frente do seu povo e ele colocava a sua vida em risco. Porque a derrota normalmente representava a morte do rei. Ele podia ser morto em combate, já que ele estava na frente de batalha, a probabilidade era muito grande. Por outro lado, se ele fosse capturado, de certeza que ia ser eliminado, a única hipótese, eventualmente, era uma derrota com retirada e havendo condições do rei escapar junto com as suas tropas, mas ele ficaria em dificuldade de qualquer maneira. Portanto, era preciso, podemos dizer que era vencer ou morrer. E mais uma vez Davi tinha colocado a sua vida em risco e Deus tinha-lhe dado vitória e desta maneira tinha-lhe acrescentado vida e neste sentido fala-se aqui em longevidade porque Deus lhe deu mais tempo de vida para viver. Logo, a conclusão seguinte do versículo 7 é uma conclusão natural. Diante de todas as bênçãos que Deus tinha dado, o rei confia no Senhor. Pela misericórdia demonstrada pelo Altíssimo, ele tinha a sua segurança. Isto é um princípio importante da Bíblia, porque muitas vezes as pessoas acham que fé é algo baseado no vazio. Inclusive, algumas pessoas acham que fé é uma questão propriamente pessoal, depende de cada um. A pessoa tem fé ou não tem fé. Algumas pessoas dizem, eu sou uma pessoa de muita fé, como se isso fosse uma característica ou um carisma pessoal. Biblicamente falando, a fé, evidentemente que é confiança em coisas que nós ainda não vimos e não recebemos, mas ela não é baseada no vazio, ela tem a sua base naquilo que Deus dá e Deus faz. Biblicamente, Deus não pede ao seu povo que faça alguma coisa sem primeiro tomar a iniciativa de abençoar, de agir, de dar aquilo que o povo precisa. Exemplo, talvez máximo, nós possamos dizer assim, 10 mandamentos, estabelecimento da lei de Deus. O Senhor começa lembrando o povo dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Deus fez coisas extraordinárias, fez algo fantástico e maravilhoso, visível e palpável para toda aquela grande multidão. E com base nisto, Deus diz então agora obedeçam às minhas leis. Portanto, o Senhor não pede no vazio. E a fé que nós exercemos, ela também não acontece no vazio, ela acontece na experiência vivida com Deus, que era a experiência do rei. Ele tinha experimentado as bênçãos de Deus e por isso ele confiava no Senhor. A segunda parte do Salmo fala então sobre as vitórias futuras. Especifica Deus como o guerreiro divino. Aparece muitas vezes no livro de Salmos. Então parece que Deus toma aqui a dianteira, não é mais Davi ou os generais ou as tropas de Israel, mas é o próprio Deus que vai se manifestar e vai derrotar os seus inimigos. Expressões que são típicas do contexto do Antigo Testamento. A mão mencionada no versículo 8, a mão é símbolo de força, não é? Onde está a nossa força? Está na mão, normalmente a mão direita. Depois também a ira do Senhor arde como uma fornalha ardente. É uma imagem muito comum, lembrando que esta ira se manifesta sobre os povos que adoravam deuses que não eram deuses, que se prostravam diante de elementos que eram demoníacos, em culturas que faziam, por exemplo, sacrifícios humanos e de bebés. Portanto, a ira de Deus se manifesta de forma bastante justa, ao ponto de ser eliminada a posteridade, porque se não há semente, estes povos deixariam de existir. E, portanto, aqui nós temos uma aniquilação total, mas justificada pelo fato de termos culturas que tinham-se degradado ao ponto da sua autoextinção. O homem pode fazer planos, diz o fim do Salmo. Podem fazer, ideias, podem montar estratégias, mas não há nenhuma estratégia que ultrapasse aquilo que é o poder e a soberania de Deus. E quando fazem estratégias contra o povo de Deus, nós devemos lembrar que qualquer estratégia feita contra o povo de Deus é interpretada pelo Senhor como uma estratégia feita contra Ele mesmo. Pelo que Deus não permite que essas estratégias sejam vitoriosas. Logo, o Salmo termina de forma natural, Deus se exalta e o seu povo o adora. Num tempo de dificuldades como vivemos, de pandemia, num tempo de angústia, num tempo de desemprego e de dificuldade, nós lembramos as bênçãos passadas e recordamos que a fé que nós somos chamados a exercer no Senhor não é no vazio, mas naquilo tudo o que Deus tem feito, em toda a sua bênção e a sua misericórdia, na confiança de que a sua mão forte estará conosco e dele nós teremos vitória. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que se exalta e nós vamos continuar a confiar na sua exaltação para, como seu povo, de forma correta, de forma justa, de forma necessária mesmo, mas também de grande privilégio, nós o adorarmos.